Olá, meus irmãos. Continuamos aqui no nosso estudo das parábolas de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Caminhamos e chegamos então a Lucas 18, dos versos 18 ao 30, onde encontramos a parábola do jovem rico. A Sagrada Escritura diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vamos orar a Deus. Pai, nós agradecemos pela tua santa escritura, pela tua bondade e seu poder que fazem com que ela possa chegar a nós assim perfeita e inerrante. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie a compreender acerca do que o Senhor tem a dizer para nós, porque dependemos de Ti para isso. E assim reconhecemos, pedindo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o nosso texto está falando acerca de um jovem rico e podemos ver ali no verso 18, número 18, a introdução dessa personagem, né? E diferente dos outros evangelhos sinóticos, claro, evangelhos sinóticos nós dizemos que é Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que são como que mais parecidos, têm as histórias mais parecidas, acabam por repetir em geral as mesmas histórias. Nestes evangelhos, Lucas aponta que esse jovem era de posição, né? Então uma classe superior, a gente vê aí que certamente se refere a um jovem bastante rico, que tinha posses, até porque também isso é descrito e deixado bem claro ao longo de toda essa história e da parábola também. Lucas, ele, ele não detalha, mas Marcos descreve que o jovem ele se ajoelha diante de Jesus, né? Nessa mesma história contada conforme o Evangelho segundo Marcos, nos é descrito que esse jovem ele se ajoelha, ele chega a se ajoelhar diante de Jesus quando vai falar com ele nesta mesma ocasião. Pois bem, não é possível entendermos de fato, completamente, o que esse jovem tinha em mente ao referir-se à vida eterna. Porque isso, inclusive, tem eco aos nossos dias, aos dias de hoje. Porque quando uma pessoa fala sobre vida eterna, talvez ela esteja falando sobre algo que não seja a vida eterna verdadeira, a vida no novo céu e na nova terra. Então, a gente não tem a plena certeza do que é que esse jovem quer dizer. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que se pode ter o conhecimento do que de fato é essa vida eterna através do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que certamente o jovem tinha, sim, acesso, e por que não dizer até que certamente tinha conhecimento dele, não é? Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: Muitos dos que dormem no pó
da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nós vemos aí claramente, né, no livro de Daniel, que há sim uma citação, uma referência a esta vida eterna. Então, com certeza, esse jovem poderia, de fato, conhecer o que é essa vida eterna. Um fato importante aí para a nossa análise é que o jovem se refere a Cristo como mestre, aliás, como bom mestre. Então, ele caracteriza Cristo como mestre e ainda caracteriza também como um bom. Então, ele diz aí que Jesus é um bom mestre. Isso realmente é verdade. Jesus é mestre e ele é bom. Ou seja, ele, claro, é um bom mestre. Mas pela resposta dada por parte de Cristo, parece que isto que o jovem fala parece não ser sincero. Pois bem, caminhando mais um pouquinho, chegamos ao verso 19 e vemos nesse versículo a resposta de Jesus. E essa resposta, quando analisada fora do seu contexto, ela pode trazer para nós informações muito complicadas. Porque, de fato, Jesus está ali como que provocando a esse jovem por causa do que ele diz e o que ele acredita, né? Nós vemos aí uma diferença entre o que ele diz e o que ele acredita. Então, Jesus está como que provocando a esse jovem. E, diante disso, é que ele dá essa resposta muito astuta. Todavia, se olharmos, como estou dizendo, para ela fora do seu contexto, fora de tudo que está acontecendo, nós podemos até pensar que Jesus está negando a sua divindade ou a sua bondade, o que seria um absurdo. Então, certamente, Jesus aqui não está afirmando que ele não é bom ou que ele não seja Deus de fato, muito embora diga aí no versículo 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Na verdade, certamente Jesus quer trazer esse jovem à reflexão. Porque o negócio é o seguinte: se esse jovem acredita de fato que Jesus é o bom mestre, né, há muito peso nessas palavras, não era comum, inclusive naquele tempo, dizer palavras assim, haveria certas e sérias implicações nisso. Porque se Jesus de fato é um bom mestre, isso pode ir acarretando a entender até mesmo que ele de fato é, que é Deus e que é de fato bom. Então, Jesus nega, dá a impressão de negar, aliás, essas coisas, certamente para trazer esse jovem à reflexão, para que em trazendo ele a essa reflexão, ele pudesse até entender que de fato ele é o bom mestre, mas não só isso, ele é completamente Deus e completamente bom. Então, Jesus responde desta forma por causa disso. Ele quer trazer esse jovem à reflexão, a uma compreensão maior acerca de si mesmo. Pois bem, no verso 20, Jesus cita os mandamentos. E é interessante que Jesus cita apenas alguns deles, né? Poderia muito bem ter dito todos, certamente na ordem também. Então, diante disso, nós temos algumas questões. Por que será que Jesus cita apenas os mandamentos da segunda tábua, né, da segunda metade? Bom, talvez porque em falhando em cumprir a segunda parte, ou seja, no relacionamento entre homem e homem, entre pessoa e pessoa, que é o foco dessa segunda metade, é certo que a primeira metade também já não pode ser não pode ser feita, não pode ser cumprida, aliás. Porque sabemos que a primeira metade ensina acerca do relacionamento da pessoa, do homem com Deus. Então, se a pessoa não consegue nem lidar com seu irmão que está ali, certamente seria muito difícil. E outra questão também é, apesar de estar ali na segunda metade, por que será que ele não cita o 10º mandamento, né, acerca da cobiça, o não cobiçarás? E aí um comentarista, de forma muito sábia,
diz que talvez Jesus não esteja se importando de fato com a redação exata do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Ali, certamente, na mente dele, a questão não era dizer tudo conforme se encontra ali em Êxodo, por exemplo, mas sim apenas mostrar o quanto que a lei requer antes de conceder a vida eterna. Bem, essa frase pode parecer um tanto quanto estranha para nós, porque nós sabemos que, na verdade, a lei não concede vida eterna em si mesmo, mas sim a graça. Isso é verdade. Para nós recebermos salvação, nós a recebemos pela graça, mas alguém cumpre essa lei, que é o próprio Cristo. Então, certamente a intenção de Jesus ali era mostrar para esse rapaz, para esse jovem, que há uma lei a ser cumprida, uma lei muito séria, por que não dizer até severa, e essa lei é requerida para alcançar-se, então, a vida eterna. No verso seguinte, de número 21, o jovem dá uma resposta que tem uma prepotência de fato marcante, né? Ele diz que cumpria, assim, que ele diz, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, o rapaz garante que ele já cumpria, assim, os mandamentos. E é muito provável que essa referência que ele faz quando diz desde criança seja acerca da idade em que um rapaz judeu ele alcança determinada idade, então é entendido que ele tem agora uma responsabilidade religiosa. Então, a partir de agora ele tem essa responsabilidade. É bem possível que essa referência que ele faz seja acerca disso. Todavia, nós sabemos que a ideia de guardar a lei completamente, ela era algo palpável, ela era algo como que de fato possível para a mentalidade farisaica dos copistas e estudiosos presentes ali com Jesus nos, nos, nos livros do Novo Testamento, né? Nos evangelhos, aliás. A gente sabe que na mentalidade desses homens era assim possível cumprir toda a lei, manter-se completamente santo, mas nós sabemos que de fato não é assim. Isso não é possível, nós dependemos completamente de Deus quanto a isso. Pois bem, o jovem responde que ele cumpre sim a lei desde quando era muito jovem. Mas daí uma questão deve surgir na nossa mente, né? Essa questão é a seguinte: se o jovem ele está tão seguro de ter guardado a lei completamente, de onde que vem essa inquietação? Como assim? Ele não disse, guardou a lei e tudo mais. De onde é que vem essa inquietação? Pois bem, Paulo ilustra muito bem essa questão lá em Filipenses, capítulo 3, dos versos 1 a 16. Eu vou ler para os irmãos, peço que acompanhem. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui nós vemos Paulo dizendo o que de fato ele é. Para a carne, ele seria aquele exemplo, né? Um perfeito cumpridor da lei. Mas a questão é que não funciona assim. A salvação não é pelo cumprimento da lei, mas sim pela fé. Bem sabemos que, é claro, a lei não se torna inútil, porque a salvação é pela graça. Ela nos é como um guia para a santificação, para a santidade tão necessária, apesar de já haver recebido a salvação. Então, nestes versículos, neste texto, Paulo sintetiza muito bem o que deveria ser, na verdade, a mentalidade daquele jovem, mas infelizmente não é. Então, no verso de número 22, agora Jesus demanda uma atitude desse jovem. No primeiro momento, Jesus parece referir-se à salvação pelas obras, né? Como que esse jovem tem que tomar determinada atitude para alcançar a salvação? Veja o que diz o verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Este texto também, quando analisado fora de contexto, pode ser utilizado para pregar uma mentira de que é necessário dar todos os seus bens aos que não têm para então poder ser salvo. A questão é que aqui é algo muito específico. Certamente essa riqueza tomava o coração desse jovem, como nós veremos um pouco mais à frente. Então é por isso que Jesus fala que é necessário que ele faça essas coisas, que ele se desapegue desse pecado que tem tomado conta dele. Ele precisa confiar em Jesus e não nas suas riquezas. Ele precisa confiar no verdadeiro bom mestre, no bom Deus e não nos seus bens. Na verdade, nós devemos entender que o grande problema é que Jesus não confiava, ou que esse jovem, aliás, ele não confiava plenamente em Deus. Algo estava no primeiro lugar. Esse lugar deveria ser do Senhor, de Deus, e não o amor aos bens terrenos. Então, no verso 23, nós temos um texto muito curioso, né? Palavras muito curiosas. Certamente os irmãos já imaginaram aí, gostaria de pensar com vocês aqui, se já não fizeram, o que fariam de diferente se fossem muito ricos. Então talvez alguém já tenha pensado, se eu ganhasse tanto dinheiro, talvez eu fizesse isso, aquilo, outro, poderia fazer algumas coisas aqui e ajudar tais pessoas. Muitas possibilidades certamente passam pela cabeça dos irmãos. E certamente não passa pela cabeça dos irmãos que vocês ficariam tristes por essa razão, não é? Puxa, se eu ganhasse essa quantia de dinheiro, ficasse rico assim, certamente eu ia ficar triste. Eu acho que ninguém pensa dessa forma, né? Não é a forma comum de se pensar. Pois bem, a razão da tristeza do jovem é o fato de ser riquíssimo, como diz o nosso texto. Então ele passa a ficar triste porque era muito rico, porque tinha muitas posses. Que coisa curiosa, né? Diante de Jesus, e quando a gente passa a compreender um pouco mais o que é o reino de Deus, o que é o Evangelho, a gente vê como parece que muitas coisas viram de cabeça para baixo, de fato. E uma coisa que é importante frisar aqui é que é claro que Jesus não é contra a riqueza em geral. Então, para seguir Jesus não pode ser rico. Então, para ser um crente fiel não se pode ter dinheiro. Não, a questão não é essa. Mas sim do que essa riqueza, esses muitos bens, eles são capazes de fazer com o coração da pessoa. Assim como estava fazendo com aquele jovem. Então, caminhando um pouco mais para o verso 24, nós vemos os textos paralelos em Mateus e em Marcos, que afirmam que o jovem saiu. Então, nós podemos entender aqui que no verso 24,
O jovem saiu triste, né? E saiu, já não estava mais presente ali. Sendo assim, novamente, Jesus se encontra apenas com seus discípulos. E o mestre, o bom mestre, ele passa então a explicar acerca do que havia acabado de acontecer. E é aí que entra a nossa parábola, né? Ele afirma quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Certamente, não quer dizer, como eu estava dizendo agora mesmo, que Deus tem algo contra os ricos ou coisa do gênero. A questão não é essa. A questão, na verdade, é que a adesão a Deus, o voltar-se a Deus, de fato, requer a separação do mundo. Isso já é muito difícil. Já é muito difícil o deixar as coisas do mundo e apegar-se completamente a Deus. Já é um desafio muito grande para nós. Quanto mais aos que têm muito desse mundo, representado pela riqueza, não é? Isso é certamente ainda mais difícil para essas pessoas. No verso 25, Jesus faz uma comparação absurda. Podemos definir assim, é uma comparação absurda. Porque é óbvio, não resta dúvidas de que um camelo não passa no fundo de uma agulha. Alguns tentam apontar que poderia ser uma tradução diferente para camelo, poderia ser outra coisa. Acredito que Jesus estava dizendo exatamente isso. É algo absurdo. Quase que cômico. Como um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Realmente, não tem como. Não há como realizar uma proeza dessa. Claro, a intenção de Jesus ao dramatizar, né, essa sua afirmativa, ela certamente, a sua intenção certamente é chamar a atenção dos discípulos para a incapacidade humana. Não é possível. O homem não consegue por si só. É impossível que mesmo um rico possa fazer algo por suas próprias forças para encontrar o caminho do reino de Deus. É isso. Mesmo o rico não consegue. Pode ser entregando as suas posses ou algo do tipo. E nós bem sabemos, não se compra um ticket, não se compra uma entrada para o reino de Deus, não é? Então, para o rico, apresenta-se ainda um desafio mais complicado. Se descreve lá em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, fazer parênteses aqui novamente, bater nessa tecla outra vez. O texto não diz que não se pode servir a Deus e ter riquezas. Não é isso. O que não se pode é servir a Deus e às riquezas. E claro, nesse aspecto, eu já comentei com os irmãos numa parábola anterior, algo parecido, mas vale ressaltar que isso não é exclusividade dos que têm riqueza, mas também dos que buscam a essa riqueza. Porque isso toma conta do seu coração e você passa a servir as riquezas. Não é somente o rico que pode servir as riquezas. Os que também não as têm podem servir no buscar a ela muito mais do que buscar a Deus, tendo em primeiro plano a riqueza e não ao Senhor. O texto de 1 Timóteo 6:10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então nós vemos aí o alerta, né, de Paulo a Timóteo acerca do amor ao dinheiro, do amor à riqueza, que de fato é algo muito perigoso, é algo que nós devemos evitar. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho para o verso seguinte, verso de número 26. Nós vemos que a resposta recebida mostra que a intenção de Jesus se cumpriu. Ele abalou os ouvintes dele, né? Nós vemos ele comparando lá, fazendo referência ao camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então a resposta dos que ouviram é a seguinte: sendo assim, quem pode ser salvo? Veja, certamente que a resposta generalista, né, desses homens parece levar em consideração que mesmo que Jesus tenha se referido apenas aos ricos, até mesmo os pobres estão inclusos. E nós podemos entender isso
por duas razões em especial. Primeiro, porque de qualquer forma os pobres normalmente gostariam de ser ricos, né? Esse é um motivo um pouco menor, mas de forma ainda maior é que normalmente é entendido, isso existe ainda hoje em dia, mas mais principalmente naquela época, entendia-se que a riqueza ela era muitas vezes vista como bênção de Deus. Então aquele homem, aquela família alcançou riqueza por causa da bênção de Deus. Então a visão era mais ou menos a seguinte: se essas pessoas que têm toda essa bênção de Deus, que se traduzem em riqueza, não vão conseguir chegar ao reino dos céus, quanto mais nós que somos pobres, que não recebemos essa bênção, entende? Então fica um pouco difícil aí para os discípulos compreenderem, mas é que a questão não era essa. A questão é que independente de rico ou pobre, a salvação ela é totalmente dependente, completamente dependente de Deus. Nós vemos isso aí no verso 27, né? A salvação só pode ser recebida pela fé, e a própria fé vem de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De fato, meus irmãos, a salvação dos homens, ela é impossível. É impossível um homem ser salvo. É pecador, é devedor da lei, precisa cumprir essas coisas todas e por isso necessita de um milagre divino e o Senhor executa esse milagre. Verso 28, nós vemos que Pedro ele apresenta a sua dúvida. Claro, que ter certeza de haver, ele tem a certeza aliás, ele quer ter a certeza de ter feito o necessário. Ele está ali diante de uma parábola, da explicação de Jesus, que mostra acerca de herdar o reino de Deus. Então ele quer ter certeza que ter deixado, a família ter deixado as coisas para trás, seria o suficiente, não é? E de fato, parece que os discípulos fizeram em determinado momento aquilo que foi ordenado ao jovem rico, né? Abandonando tudo e seguindo a Jesus. Podemos lembrar como Jesus passa por esses homens e diz: vem e segue-me. E esses homens vão. Então, realmente admirável. Então, chegamos à parte final, os versos 29 e 30, onde nós vemos a promessa final de Jesus ela é maravilhosa e deve ser entendida como tendo alvo a todos os crentes e não apenas aos discípulos que ali estavam. Essa promessa, é claro, ela garante o bem físico, mas em especial o bem espiritual. Veja, para ficar mais claro, estou falando da promessa dos versos 29 e 30. Diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, essa promessa garante para a gente, ainda aqui, muito mais, e em especial no porvir a vida eterna. Então, nós podemos olhar aqui, vamos contrastar o texto de Isaías 26:3 e 48:22. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Já Isaías 48:22 diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Nós vemos também as referências à família, né, nesses últimos versículos. E essas referências devem nos lembrar que a conversão de uma pessoa carrega consigo também o recebimento de uma nova família, né, a Igreja de Cristo. E o próprio Cristo certa vez disse isso, lá em Lucas 8, 19 e 21, ele diz assim: a Bíblia diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja, essa ideia de deixar a família, Jesus com essas palavras fortes, não significam que nós devemos ignorar a família, deixá-la jogada de canto ou algo do tipo. É claro que não. Mas devemos ter sim a mentalidade que com a conversão nós recebemos também uma nova família, do qual devemos cuidar
e zelar também. Pois bem, caminhando já para o nosso final, vamos pensar em algumas coisas, atitudes práticas que devemos ter diante da verdade desse texto. Primeiro, a nossa lealdade a Jesus, ao reino de Deus, deve ultrapassar a nossa lealdade aos bens que nós temos e até a nossa própria família. Então, se nós colocamos as riquezas, os bens ou a nossa família acima de Deus, isso se chama, claro, idolatria. Então, nossa lealdade a Jesus deve ultrapassar a lealdade a essas coisas. Segundo, a nossa vida ela não deve definitivamente ser uma busca por riquezas. Nós devemos, é claro, trabalhar, buscar com o suor do nosso rosto o pão de cada dia, isso devemos de fato, mas não deve ser uma busca por riquezas. Veja, se Deus quiser, Ele te dará. Se Ele não quiser, Ele certamente não dará e você estará correndo contra o vento também, né? E acumulando para si algo que certamente dificultará até mesmo de servir ao Senhor. Em terceiro, nós devemos ter a certeza da vida eterna. E essa certeza da vida eterna deve nos consolar e ser suficiente. Não, mas então eu preciso ter grandes riquezas, muitas riquezas aqui na terra. Você terá a vida eterna. E isso deve ser o suficiente, tanto para nosso consolo acerca de riquezas, que seja, quanto acerca da morte e também quanto às condições enfrentadas na vida. Certo? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus e concluindo aqui o nosso estudo. Pai, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Te agradecemos porque em determinado momento o Senhor nos chamou para si. Obrigado, Deus. Nos ajuda para que possamos servir ao Senhor da melhor forma. Que possamos servir ao Senhor com toda a nossa mente, nosso coração, com todo o nosso corpo e buscando constantemente a santidade que agrada ao Senhor, Pai. Fica conosco e tem misericórdia de nós, que nós não hajamos como este jovem rico, mesmo que não tenhamos riqueza, não a busquemos como se a razão da nossa vida fossem as riquezas, porque sabemos que riqueza maior nós temos em ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sabemos que na verdade a nossa maior dívida já foi paga por Ele e te agradecemos por isso também. No nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos.